Ecobus, Felipe Augusto e Reinaldinho, só no nosso? Pois é, meus amigos. Vocês aí têm acompanhado aí o drama das pessoas aí que tinham crédito naquele cartão da Ecobus. E hoje, eu liguei a televisão sem querer na TV Vanguarda. Aliás, isso não seria tema da minha live hoje, mas resolvi colocar porque eu achei um absurdo que o Emerson Elias falou. O Emerson Elias disse o seguinte, que a prefeitura está entrando com ação contra a Ecobus, para que a Ecobus pague as pessoas. Emerson, prefeito, vice-prefeito, só isso? Vocês não vão assumir a responsabilidade de vocês de devolver para as pessoas o dinheiro e vocês cobrarem da empresa? Não dá, né? Então vamos colocar para vocês aí alguns textos de lei que vocês vão entender que a responsabilidade é da prefeitura. A prefeitura tem que pagar você aí, ó, e depois se entender com a empresa, certo? Então vamos colocar alguns textinhos aí para que você entenda o que a gente está falando. Alguns dias atrás a gente já falou da Constituição Federal, né? Que a administração é responsável e as pessoas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso. A prefeitura, quando não fiscalizou o contrato com a Ecobus, quando não fez o dever de casa, se omitiu. Se ela se omitiu e fez a empresa sair daqui, rescindiu o contrato, o que ela fez? Causou dano a você que usa o transporte público e que tem crédito. Se a prefeitura causou dano, a obrigação dela é o quê? Pagar você. E não botar lá na conta da Ecobus. A Ecobus já era, foi embora. Você acha que os caras vão pagar? A prefeitura está querendo lavar as mãos com relação a você. Tem que cobrar, tem que ir para cima deles sim. E aí pegamos outros trechos de lei para mostrar, para continuar mostrando para vocês. Dá uma olhadinha no que diz o Código Civil aí, ó. Artigo 927 diz o seguinte, ó, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, certo? Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. E vamos ver o que diz o artigo 186? Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ou seja, se a gente buscar homicídio lá no Código Civil, o Código Civil vai dizer o seguinte, que quando alguém causa dano a você por negligência, que é o caso da prefeitura, por exemplo, ela tem que reparar o dano, ela tem que te pagar, ela tem que te indenizar. Então não dá para a prefeitura querer tirar das costas delas uma responsabilidade que também é dela. É da Ecobus? Sim, mas também é dela. Então, Felipe e Reinaldinho tem que se juntar e pagar a população. Tem que fazer a prefeitura pagar a população. Não pode deixar nas costas da Ecobus. Eles que foram omissos, o Reinaldinho quando era vereador e agora vice-prefeito, e o Felipe quando era prefeito e continua sendo prefeito, foram omissos em fiscalizar o contrato, em saber se as coisas estavam certas ou não. Omissão do poder público é negligência. E a negligência está causando prejuízo a você. E agora eles querem tirar das costas deles, entrando com uma ação, para que a Ecobus pague. Sabe quando a Ecobus vai pagar vocês? Eu também não. Né? Talvez a mãe de Iná possa nos ajudar, sei lá, de onde ela estiver, né? Alguém pode psicografar uma carta aí, dizendo dia, mês e ano que a Ecobus vai pagar. Mas os nossos queridos mandatários, ó, vocês não podem esquecer, Felipe, Augusto e Reinaldinho são responsáveis, sim, por tudo que aconteceu com a Ecobus, porque foram omissos. Então a prefeitura tem que responder pelo dano, sim. Mas vamos prosseguir um pouquinho mais e mais um textinho de lei para que você entenda. Dá uma olhadinha aí no que diz o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor de serviços, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuem o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes na oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. 1. Reexecução dos serviços,
sem custo adicional. 2, restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventual perdas e danos. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor está dizendo para você? Olha, havia um contrato entre Prefeitura e Ecobus, certo? Os dois eram responsáveis pelo transporte público. Ecobus prestava o serviço, a Prefeitura contratou. Então, os dois são responsáveis por indenizar você. O Código de Defesa do Consumidor diz que você tem duas alternativas com relação à Ecobus, dizendo que a responsabilidade da Prefeitura é solidária, ela responde junto, certo? Você pode ou receber o seu dinheiro de volta atualizado, sem prejuízo de perdas e danos, você pode entrar com a ação para ser indenizado, inclusive, ou você pode exigir que o serviço seja prestado. Então, o que seria o mais justo, o mais correto, os nossos queridos governantes, Felipe Augusto e Reinaldinho, proporem para você? Ou que o crédito que vocês têm junto à Ecobus fosse repassado para a atual empresa e vocês pudessem utilizar os serviços em razão dos créditos que vocês têm, ou propor para você, se você não quiser utilizar o serviço, que você tenha de volta o valor que você pagou e que está preso nesse cartão da antiga Ecobus. Então, pessoal, eu resolvi tocar nesse assunto e falar mais uma vez isso daí, porque eu vi a reportagem na Vanguarda hoje, do nada, liguei na hora do almoço, sem querer, e estava passando lá o Emerson Elias dando uma bela de uma entrevista, dizendo que a Prefeitura está entrando com ação para cobrar a Ecobus, para que a Ecobus pague você. Absurdo! Isso é um absurdo que essa administração está fazendo com o usuário do transporte público coletivo na nossa cidade. É um absurdo. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa responsabilizar pessoalmente o prefeito e todos aqueles que se omitiram na fiscalização e no cumprimento do contrato e estão causando a vocês aí, que estão precisando tanto desse dinheiro. Precisa ir atrás, precisa sim, certo? Então não podemos esquecer de cobrar os nossos governantes, ok? Então fica aí mais uma vez a dica e mais uma vez o meu protesto contra essa atual administração, que está fugindo da sua responsabilidade e deixando a conta para uma empresa que provavelmente não vai pagar. Felipe, Reinaldinho, bota a mão na consciência. O povo não pode ficar no prejuízo. O povo não pode ser penalizado por um erro de vocês. Assumam a omissão de vocês, assumam a culpa de vocês e faça o que é certo. Devolva para o povo o dinheiro para que o povo não passe por mais esse perrengue nesse momento difícil que nós estamos atravessando.